A Plasteval promove a reciclagem e a valorização dos resíduos plásticos em Portugal. A palavra plástico tem origem no vocábulo grego plásticos, que quer dizer moldável. Com efeito, o plástico, embora seja uma matéria-prima que se apresenta sólida na sua versão final, é um material fluido ao longo do seu processo de fabrico. É, portanto, moldável. Hoje em dia existem mais de 1000 tipos de plástico diferentes, utilizados nos mais diversos aspectos da atividade humana, desde a agricultura até à indústria eletrónica. Os benefícios do plástico são vastíssimos. Ao contrário da ideia errada que o aponta como agente poluente e devorador de recursos petrolíferos, o plástico é um material higiênico e de fabrico económico. Um material que permite, por exemplo, que a indústria de embalagem aposte em recipientes inovadores. O plástico, além disso, é uma notável barreira protetora entre os alimentos e os seus possíveis contaminantes. E é um material ascético que impede que nele se desenvolva qualquer tipo de micro-organismos. As indústrias da construção civil, automóvel, de embalagem, elétrica e eletrónica, a atividade agrícola e médica, entre muitas outras, beneficiam largamente da utilização do plástico como uma matéria fiável, económica e que reduz os custos com o meio ambiente. Na realidade, a conservação dos recursos naturais beneficia em larga escala com a utilização do plástico nas suas múltiplas formas. Porquê? Porque os plásticos são isolantes térmicos que reduzem os gastos de energia. Porque os plásticos têm um peso reduzido em comparação com outros materiais, poupando elevadas quantidades de combustível, em particular no seu transporte. Porque os plásticos são duráveis e fiáveis, exigindo menores custos de manutenção que outros materiais. Sabe-se hoje que, caso os plásticos fossem abolidos como material de embalagem, os resíduos domésticos aumentariam 150%. O peso desses resíduos cresceria 300% e a energia consumida iria duplicar. A indústria dos plásticos tem vindo a apostar na redução, na reutilização e na reciclagem dos resíduos de plástico para bebidas pesa hoje menos de 30% do que pesava há 12 anos atrás, graças à diminuição no uso de matérias-primas e a uma melhor concepção das embalagens. Através da reutilização, em especial com as recargas de plástico, estas, além de pesarem menos 70% que as embalagens originais, permitem a reutilização das mesmas, através da reciclagem, que já tem uma longa tradição em Portugal. Neste domínio, a indústria portuguesa de plásticos assumiu a sua responsabilidade no sistema Ponto Verde e, através da Plasteval, está empenhada na reciclagem anual de um mínimo de 15% do peso de todas as embalagens colocadas no mercado até ao ano de 2005. A valorização e a reciclagem dos resíduos plásticos é a missão da Plasteval. No nosso país, a indústria de reciclagem de plásticos tem uma capacidade instalada significativa. Contribui por si só para uma redução significativa de poluição e para a conservação de recursos energéticos. Mas grande parte da reciclagem mecânica feita em Portugal ocorre com resíduos de origem industrial. Falta dar um significativo passo em frente na reciclagem de resíduos domésticos oriundos de uma recolha seletiva e de uma triagem correta. A mais recente legislação comunitária estabelece neste domínio metas ambiciosas para Portugal. Até ao ano 2001, o objetivo é atingir 25% de valorização de resíduos. E até 2005, este produto deverá alcançar os 50% daquela valorização, com 25% de reciclagem total e 15% no mínimo por material. Contudo, nem todas as embalagens são adequadas para reciclagem. Só interessa reciclar quando da operação resultar em ganhos económicos e ambientais. E embora todos os plásticos sejam valorizáveis, os termoplásticos que se deformam por ação do calor são os materiais mais indicados para reciclagem. Alguns exemplos das famílias de termoplásticos e suas aplicações são: polietileno, PE, que inclui as garrafas e filme, sacos de lixo, tubos e embalagens de detergente. Politerftalato de etileno, PET, com garrafas, fibras têxteis, caixas e fibras de enchimento. Policloreto de vinilo, PVC, com tubos, molduras de janelas, garrafas, tubos de coextrução, solas de sapatos e perfis. Poliestireno expandido, EPS, vulgo esferovite, com copos, caixas, material para aligeiramento de solos e de betão e vasos para plantas e cabides. E também poliestireno, PS, com cassetes, caixas de cassetes, embalagens de iogurtes, vasos para plantas e cabides.
e polipropileno PP, com as grades para garrafas, as caixas de baterias de automóveis, os sacos de ráfia e os tubos de escoamento. No processo de reciclagem, ganha cada vez mais sentido o conceito de Design for Recycling. Em termos gerais, o Design for Recycling visa facilitar a recuperação do material de embalagem através do uso de polímeros compatíveis e na sua cor natural, da marcação internacional SPI para identificar a matéria-prima que constitui a embalagem e do uso de rótulos compatíveis e de colas solúveis em água, entre outras de menor expressão. O Design for Recycling traduz o esforço para pôr em prática o princípio de que quanto mais fácil for reciclar, mais será reciclado. Por outro lado, a valorização dos plásticos é também decisiva no plano energético. Desde logo porque os plásticos podem ser incinerados de forma muito semelhante ao fuel, aos óleos e às ceras. Depois porque a incineração dos mesmos produz energia e poupa espaço nos aterros. Finalmente, porque as tecnologias atuais permitem que seja possível às incineradoras produzirem emissões em conformidade com a mais recente legislação ambiental. Falemos de alguns factos de particular interesse e curiosidade acerca da reciclagem e do elevado valor do plástico. A percentagem de plásticos nos resíduos sólidos urbanos é de 8%, mas quando incinerados dão origem a 30% da energia calorífica proveniente dos mesmos. Em média, o lixo que uma pessoa produz em casa ao longo de um ano contém energia suficiente para proporcionar o equivalente a 3.500 duches de água quente ou 5.000 horas de televisão. E uma simples embalagem de iogurte possui energia suficiente para manter uma lâmpada acesa durante 1 hora. É neste quadro que a Plasteval representa o material plástico na sociedade Ponto Verde, através da Interfileiras, associação constituída por 5 fileiras de materiais: o papel e o cartão, a madeira, o metal, o vidro e o plástico. A Plasteval assegura a retoma e a valorização dos resíduos de embalagem de plástico no âmbito do sistema Ponto Verde. A Plasteval está empenhada, em conjunto com os restantes intervenientes na Interfileiras, no processo de valorização dos resíduos e em contribuir para alcançar as metas definidas pela legislação atual. Para que tal aconteça, é necessário, porém, contar com a participação de todos. É esse o caminho a percorrer para que o ciclo de vida das embalagens de plástico aconteça de uma forma correta e eficaz, benéfica para o meio ambiente e que contribua para o bem-estar das populações. É esse o caminho para que o plástico, enquanto matéria-prima, passe pelas fases de transformação, embalagem, enchimento, distribuição, consumo, deposição seletiva, recolha seletiva, triagem e reciclagem, para voltar a ser, de novo, matéria-prima. Na ação que tem vindo a desenvolver desde 1996, a Plasteval tem realizado uma intensa ação pedagógica junto de todas as entidades envolvidas na valorização e reciclagem dos resíduos plásticos. Desde o cidadão até à autarquia, do reciclador ao embalador. Campanhas de imprensa, brochuras e folhetos técnicos e institucionais, pósteres informativos e ações formativas são apenas algumas das iniciativas desenvolvidas neste sentido. E, no futuro, a Plasteval pretende participar nos principais acontecimentos de massas no nosso país com o objetivo de tentar dinamizar a deposição seletiva. É neles que poderá ser desenvolvida uma importante ação de pedagogia junto das populações. Transformar as mentalidades rumo a uma atitude nova e ativa em torno do plástico é e continuará a ser a missão da Plasteval. Porque na Plasteval mantemos como lema e como rumo orientador do nosso trabalho a orientação de que damos ao plástico o valor devido.